Quais serão, meninos e meninas, as pontuações para o acesso? Nós fizemos hoje aqui um levantamento. Lucas Lourenço passou toda a manhã fazendo um levantamento matemático para a gente saber o que teremos aí de pontuação. Qual será a pontuação do sexto colocado? Qual a tendência do quinto, do quarto, do terceiro? Equipes do playoff. E para o campeão, qual que é a projeção? E para o vice-campeão, qual que é a projeção? Tela do canal do YouTube, pontuações para a gente saber aqui, ó. São dados da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem acertado nos últimos 6 anos as suas projeções, tanto para a parte de baixo quanto para a parte de cima da Série B. 56 pontos te dá 27% de possibilidade de classificação para os playoffs, ou seja, é uma possibilidade irrisória. Com 57 você tem 51% de possibilidade. Com 58 já aumenta um pouco, vai para 73. Com 59, 88% de probabilidade de classificação. Com 60 pontos, 96%. 61 pontos, 99%. Ou seja, a partir de 61 pontos, você já tem praticamente a certeza de que você estará pelo menos no playoff da Série B. 62 dá 99,8, 63, 99,9, 64, 99,99 e 65 pontos te dá 100% de exatidão, ou seja, te garante vaga pelo menos entre as 6 melhores equipes. Então, essa é a pontuação nesse momento. Para título, acima de 68 pontos, você tem acima de 99%. Então, 68 pontos você estaria na briga. Dentro dessas possibilidades, né, desses pontos levantados aí, vamos considerar aqui a partir de 61 pontos, ok? Porque 61 pontos te dá 99% de exatidão. 99% aí de porcentagem, né, de chance de você estar pelo menos no playoff. Então, com 61 pontos. Olha a classificação da Série B nesse momento, considerando 61 pontos, ok? 61 pontos. Coloca a classificação aí na tela do canal do YouTube. O Juventude tem 45, então ele está, nesse momento, a 7 vitórias. 7 vitórias ele bateria 62 e estaria pelo menos no playoff. O Criciúma precisaria também de 7 vitórias e mais um empate. O Vila Nova precisa ainda de mais 21 pontos, ou 20 pontos pelo menos, né? 6 vitórias e 2 empates pelo menos para o playoff. O Goiás, que me preocupa juntamente com o Atlético também, desce lá para nós a classificação. O Dragão é 9º colocado com 36, o Atlético precisaria de mais 25 pontos, ou seja, 8 vitórias e mais um empate, para ter aí pelo menos 61. E o Goiás com 33, o Goiás precisaria de mais 28 pontos. Com mais 28 pontos, o Goiás bateria esses 61 pontos. Então o Goiás precisaria de mais 9 vitórias, um empate para a conta dos 61. Para a conta dos 61. Em cima disso, meninos, para vocês, para você, Nivaldo, para você, Jean Lopes, para você, Danilo Dias Cracás, para você de casa, qual a pontuação? Olha aí, ó, o Juventude ele tem 54,99% de chance de acesso direto, sendo campeão ou vice, Criciúma 45% de chances, Vila Nova 31,98% de acesso direto, 51,50% de disputa do playoff, de estar pelo menos no G6. Novo Horizontino 28,41% de acesso direto, Fortaleza 23%, Sport 41% de chance de disputa do playoff. Tivemos o Atlético e Goiás também nessa probabilidade? Não, né? São essas equipes aí principais que estão no G6 da Série B. Diante disso, eu começo o programa chamando Jean Lopes, o mais completo comentarista brasileiro. 92 likes, família! 92 likes. Cadê o seu like no canal do YouTube? Cadê o seu like no canal do YouTube? Sapeca like pra nós aí. Muitos likes no YouTube, Band News Goiânia. Pra você, Jean Lopes, quais serão as pontuações para o acesso e como que você insere, como que você coloca nesse momento Goiás, Vila Nova e também Atlético? O que cada um precisa matematicamente para estar presente no playoff, pelo menos, dessa Série B 2026, a mais equilibrada da história. Fala comigo, mais completo comentarista brasileiro. Como é que você tá, meu querido Jean Lopes, cabeça de pompom, cabeça de algodão? Alô, craque do Arsaco, fala Jean Lopes, boa tarde, fera! Boa tarde, Thiago Menezes, nosso lindo carinha de lontra, conhecido em todo o Nordeste brasileiro como Lontra do Cerrado. Boa tarde a você, boa tarde, querido comandante Nivaldo Carvalho, querido craque Dedê, Danilo Dias, querido ouvinte da Band News FM, amigo das feras do esporte. Para você, o meu abraço mais especial. Tiago, primeiro que, mais uma vez, no embate de opinião entre eu e você, eu ganhei, eu estava certo de acordo com esse estudo aí dessa instituição. Porque já tem pelo menos uns 15 dias ou 20 que eu falei que o quinto e o sexto colocados iriam conseguir suas vagas com menos de 60 pontos,
o senhor quase me agrediu aqui no ar, não agrediu porque eu estou no estúdio online, senão teria agredido, né? Foi contra mim. Por esses estudos aí, eu acredito que até um quarto colocado possa conseguir uma vaga no playoff com menos de 60 pontos. E por que eu tive essa opinião lá atrás, antes de saber desse estudo da instituição aí de Minas Gerais? Porque essa é, sem dúvida, a edição mais equilibrada da Série B de pontos corridos, que começou em 2006, portanto, há 20 anos atrás. Há 20 anos, né? Se colocar o atrás vira redundância. Então, a Série B de pontos corridos começou há 20 anos, e essa é a mais equilibrada de todas, é um perde-ganha danado, é uma troca ali na liderança danada. Ontem mesmo já é um novo líder a partir de ontem, o Juventude. Tudo isso faz com que a pontuação baixe para se conseguir os objetivos. Para mim, dos 3 goianos, o único que luta por um G2 é o Vila Nova Futebol Clube. Ele tem totais possibilidades de conseguir um G2, né? Basta manter essa regularidade que ele teve nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 vitória, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, ele pode muito bem alcançar o G2, sim. Goiás e Atlético só tem possibilidades de G6. Para mim, ambos estão mais ou menos parelhos nessa luta, apesar que o Atlético, com a vitória de ontem, suplantou o Goiás em quantos pontos? Em 2 pontos, né? O Atlético 36, o Goiás 33, em 3 pontos. Mas para mim os dois lutam basicamente com as mesmas possibilidades de conseguir o G6, e eu vejo como boas possibilidades. Para isso o Atlético precisa ter regularidade, ter sequência. Não adianta fazer um grande jogo como o de ontem e depois não fazer mais, como aconteceu contra o Operário. Tem que ter sequência, 3, 4 partidas bem, somando pontos. E o Goiás corrigir seu problema ofensivo, e quando eu falo corrigir o problema ofensivo, não é de jogadores, é de definição tática, de postura em campo, que o Goiás tem elenco, principalmente com a recuperação de todos os jogadores que estavam contundindo fora, ele tem elenco para conseguir sim uma vaga no G6. Então os 3 goianos, a meu ver, estão muito vivos na competição, com objetivos diferentes. Vila Nova luta pelo G2, classificação direta para a Série A do ano que vem. Goiás e Atlético lutam pelo G6, playoff, onde no mata-mata podem sim alcançar suas vagas. Perfeito. O Mi-14 agora, o Mi-14, daqui a pouco a gente vai para o debate, ainda não é momento aqui de debate, eu quero primeiro as opiniões aqui dos meus comentaristas, os melhores do Brasil, mas o Jean é doido, né? Onde que esse levantamento da UFMG fala aqui que com menos de 60 pontos você vai se classificar? Coloca de novo aí na tela do canal do YouTube. Pontos, ainda não é debate. Ainda não é debate. De possibilidade, ué. Você matou a aula de matemática. Dentro da probabilidade estatística de tabela de classificação, você só considera acima de 96%. Né? Por exemplo, 59 pontos, você tem 88% de possibilidade. Essa possibilidade, com o passar dos jogos, à medida que os times lá de cima ganham, a tendência é que ela caia. Então você considera dentro da parte de probabilidade, isso daqui, e eu sou péssimo com matemática, viu? Mas essa aula aqui eu peguei ela direitinho, pelo menos essa aqui. O que vale ali é a partir de 60 pontos, que você tem 96,28% de possibilidade. O que vale mesmo aqui nesse momento são 63, porque você tem 99,96. Mas aí é certeza. Não é certeza. E chances grandes, certeza, né? É 100%, que tem 65, né? Que te dá com 65. Você tá sendo muito então, assim, com 58, você tem 73%. É muita coisa, cara. Ainda falta muita coisa. São quase 30 pontos percentuais. Então, assim, a probabilidade, ela fala que você pode se apegar a um dado a partir de 96%. Né? E 96% você só tem a partir dos 60 pontos. Cara, muito difícil que uma equipe se classifique pro playoff. Mas com 58 pontos, você tem 73, quase 74% probabilidade de chance, pequena. Ou seja, 3 chances em 4. Pequena. Com 59, você tem 88, ou pequena. Seja, 4 chances em 5. Pequena. Não, eu não acho que são pequenas, não. Acho que são muito grandes. Eu acho que esse percentual vai crescer com o andar das rodadas. Eu tô te bancando aqui. Nenhuma equipe ficará no G6, no playoff, na faixa de playoff, com menos de 60 pontos. Estou bancando aqui pra você. Me cobra depois na 38ª rodada. É quase impossível, é estatisticamente impossível. Não é impossível, mas é quase impossível que uma equipe se classifique entre as 6 melhores desta Série B, que de fato é a mais equilibrada da história,
mas que tem um aproveitamento alto das 4 primeiras equipes, todas elas já passando de 40 pontos. É quase impossível que uma equipe se classifique aí com menos de 60 pontos. Mas tudo bem. 1h16 agora, vai deixando o like aí, meus amigos do Brasil. Fique livre dos terríveis ratos, não sofra mais. Chame quem resolve. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Atenção Jardim Goiás, atenção região. Chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. Entrega rápido e sem taxa para você. Atendemos a região do Jardim Goiás. Venha para o Rei do Churrasco. Seu almoço campeão. Ford Território é um subprêmio com muito espaço para a tua família e com condições exclusivas na Ciasa Ford. Faça o test drive e garanta o seu Ford Território por apenas R$ 199.900 com taxa zero. Ciasa Ford, a sua especialista Ford em Goiânia, na Avenida Mutirão, com a Avenida D no setor Bueno. E o Shopping dos Pisos e Porcelanatos em Goiás informa. A Center Pisos tem ofertas que são verdadeiro golaço. Porcelanato Delta 84 por 84 polido por apenas R$ 69,89. Tá esperando o quê? Venha para Center Pisos na GO 040 no Garavelo, pertinho do Aeroviário. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. 1h17 da tarde agora, tô abraçando o Thiago Moraes, obrigado pela audiência. Um abraço aqui pro nosso grande Hélio Divino, Evandro Oliveira também tá ligado. Um abraço pro Cristiano, cavalo paraguaio. Se chegar na 6ª posição é muito, falando aqui do Vila Nova, né? Edivaldo Santos, o Jean falou ontem que o Vila Nova era o melhor time da Série B no momento. Já pensou se o Vila Nova estivesse na posição do Juventude? Obrigado, Edivaldo, pela tua participação. 1h18, falei em matemática, vou chamar quem? Danilo Dias, o cara dos números, o cara das estatísticas. Cracaço Danilo Dias, vem pra cá, meu filho, porque hoje o programa promete. Daqui a pouco no bloco do Atlético eu vou pra cima de você, viu? Vamos te prepara, te prepara, tamo junto o cacete. Daqui a pouco você vai ver aqui o que eu vou fazer com você. Que se o Atlético empatar tem que comemorar. Daqui a pouco eu vou pra cima de você, que ontem foi 3-0 fora o baile. 3-0. Dragão pegou o Botafogo assim, ó, na cara. Chulepe. 3-0 fora o baile. Mas agora é um assunto que você domina bem, que é a questão da matemática e da parte estatística. Danilo, os dados estão postos, as pontuações estão colocadas. Por exemplo, volta à classificação da Série B, porque a gente tem que mirar isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma situação. Por exemplo, o líder da Série B tem 45 pontos. Para ele chegar a 65, que é uma pontuação tida aí como certa, pelo menos para o playoff, ele precisa de 6 vitórias e 2 empates, ou de 7 vitórias. Então, assim, ele precisa de 50% de aproveitamento. Só ganhar em casa. Ganhou em casa, ele tá dentro. Então, Juventude, você tira, já passou dos 60 pontos. Criciúma, 44, mesma situação. Tira também, já passou dos 40 pontos. Certo. O Vila, para chegar dos 60, né? Pro Vila Nova chegar a 60 pontos, ele precisa de mais 6 vitórias e um empate. Quase impossível que o Vila não consiga. Vencendo em casa, o Vila já passa de 60 pontos fácil. Tem 8 jogos em casa. Tem 8 partidas em casa, 24 pontos em disputa. O Novo Horizontino precisa de 6 vitórias e 2 empates para bater os 60 pontos também. Quase impossível que ele não chegue. Fortaleza igual, já tem 40 pontos. O Sport tem 38. Então, gente, quem não fizer 60 pontos, esquece. Não chega ao G6 da Série B. Mas enfim, Danilo, o que você tem de projeção? Qual que é a sua projeção para campeão, para vice-campeão, para G6, para playoff? Como que fica essa parte matemática? E como que tá a situação de Vila Nova, Goiás e Atlético? Eu quero uma conta, eu quero aí a matemática do Dedê Show para começar bem o debate das feras. Fala comigo, fera. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira para você. Uma quarta abençoada também ao Nivaldo Carvalho, ao Jean Lopes. Um forte abraço a toda a nossa audiência no nosso canal do YouTube e também na frequência 90.7. Sejam bem-vindos e vamos juntos nesse debate das feras aqui até às 15. Thiago, a única vez que um time subiu para a Série A com menos de 60 pontos foi em 2007. Se não me falha a memória, com 59 pontos, o Vitória conseguiu acesso muito tempo atrás, na segunda edição de pontos corridos, isso há 19 anos atrás. E para contextualizar tudo o que eu quero dizer, o Coritiba subiu com 69 pontos, o Ipatinga 67, 2013 o Figueirense também subiu com 60 pontos, e o Goiás em 2018 também com 60 pontos garantiu o acesso, mas eu tô contigo na análise dos números, não concordo com o Jean em relação a 58, 59, porque de 2021 para cá
cá, Jean, somente uma vez, que foi em 2022, quando tivemos o Cruzeiro campeão com 78 pontos naquela altura, só em 2022 tivemos o 5º e o 6º colocado abaixo dos 60 pontos, que foi... Mas não era tão equilibrado como essa edição. Exato, mas veja bem, só em 2022, nas últimas 5 edições, todas elas, o 5º e o 6º colocado teve acima dos 60. Naquele ano, 58 pontos do Sampaio na 5ª posição, Ituano com 57 na 6ª. De lá pra cá, todos os times que figuram na 5ª e 6ª posição ficaram assim. 2023, Novo Horizontino e Mirassol, 63 pontos. 2024, Novo Horizontino e Goiás, 64 e 63 pontos, respectivamente. E 2025, Criciúma e Goiás, 61 pontos na 5ª e 6ª posição. Eu estou trabalhando com um campeonato muito equilibrado. Eu vejo que 60 a 62 pontos é o número que se pede para o 5º e 6º colocado ficarem. Agora, acima de 65, 67, eu creio que já dá G1, G2, mas quem ficar abaixo, Thiago, dos 60 pontos, eu penso que vai ficar na porta e não vai entrar nesse G6, visto que a história da Série B recente e também buscando um pouco mais para trás, ela me mostra isso. Dificilmente houve a 5ª e 6ª posição, principalmente nos últimos 5 anos, um time que ficou abaixo dos 60 pontos. Essa é a conta também, tô com o Danilo nessa aqui, finalmente, né? Atenção, você do Jardim Goiás e da região, gente, chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. A entrega é rápida e sem taxa para você. Nós atendemos a região do Jardim Goiás de graça, não cobramos a taxa de entrega, viu? Rei do Churrasco, seu almoço campeão, 6236700019. E a Vedacil, que tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Aproveite, gente. Venha para a Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Sua rotina pede uma net de qualidade que te acompanhe em todos os momentos e sentidos. Não perca tempo, gente. Venha para a Link Telecom. Ela leva conexão para sua casa, para sua empresa e também para o seu evento. Assine agora a mais premiada do estado de Goiás. 6239987606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E Restaurante Chão Nativo com o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para tua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 6232412266. 32412266. Restaurante Chão Nativo. Meus amigos, cadê o like do povo aí que tá parado, hein? Cadê o like do meu povo, dessa torcida amiga? Cadê o povo do Vila, o povo do Goiás, o povo do Atlético? Cadê o povo de Belém do Pará, o povo de Curitiba? Cadê o povo do Brasil inteiro que me acompanha sempre? Esse é o momento do Like Band News para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás, 128. Tem que bater 200 aqui o mais rápido possível. Hugo Nascimento. Essas teorias do Danilo Dias são iguais às teorias da Miriam Leitão. A economia tá ruim, mas tá boa. Mas é matemática, amigo. Pelo amor de Deus. É a matemática, não ofendem meu amigo Danilo Dias, não. Pelo amor de Deus. Comparar o Danilo, o nosso Dedê com a Leitão é ofensivo demais. Pra Leitão, né? Pra Leitão, né? Pelo amor de Deus. 1h24 agora. Um abraço aqui pro nosso Eltim Mendes. Vocês concordam que com esse modo playoff complicou ainda mais a vida do Vila? O Eltim, o Vila é o terceiro colocado, é o quarto colocado, né? Não, o terceiro colocado. Com 41 pontos. Como que a vida do Vila tá complicada, senhor? Para com isso aí. O Vila tá bem demais. Tá a vida da Ponte Preta. Da Ponte, do América. Esse povo aí que tá com a vida complicada. O Vila tá bem demais, cara. O Vila tá igual o sapinho, tá de boa na lagoa, o Tigrão. De boa na lagoa. E se vencer o Ceará vai ficar ainda melhor. Então, assim, o Vila, cara, o cenário pro Vila é sensacional. E o Vila tem uma sequência de 5 jogos, os próximos, onde pra mim ele é favorito em quase todos. Então o momento do Vila é sensacional, é fantástico. O Edson tá ligado com a gente aqui também, Alexandre Santiago. Provavelmente o ingresso do Vila acaba sábado, tomara, tem que ser casa cheia. Carlos Silva, Thiago, eu entendo que no caso do Celevila, vencer o Ceará no próximo jogo no Oba, ele embala pra classificação. É isso aí, um abraço pra todos vocês, sempre ouvindo aqui o Futebol das Feras. 1h25 agora, comentário do comandante Nivaldo Carvalho vai para os shorts do YouTube Band News Goiânia. Comandante, qual que é a tua avaliação desse tanto de conta, dessa parte matemática, que é uma parte importante também do campeonato? E ela mostra o seguinte, Nivaldo, esse ano, dificilmente equipes com pontuação baixa estarão sequer no playoff. As equipes lá da parte de cima, elas estão aumentando o seu nível de entrega, o seu nível de resultados, de pontuação. 5 equipes do campeonato já passaram a barreira dos 40 pontos, e a gente ainda tem muito ponto em disputa. Enfim, comandante, qual que é a sua matemática? Quais serão as pontuações para o acesso para a Série A
em 2026. Fala comigo, Superfera. Boa tarde, seu Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Danilo Dias, ao Santa Claus, Jean Lopes e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Nós temos que entender o seguinte, isso aí é uma projeção, né? É claro que lá na frente pode conter algum erro, uma coisa ou outra. Esse tipo de projeção leva por conta, toma por base o histórico, né? Como o Danilo trouxe aí, desde 2007, ou seja, há quase 20 anos, ninguém sobe com menos de 60 pontos. Então, é mais ou menos o praxe essa linha de corte de 60 pontos. Então, dificilmente foge disso, é uma raridade você fugir disso aí. Nós temos uma situação diferente nessa temporada de 2026, que é essa mudança de regulamento, onde 2 sobem direto, e aí a partir do terceiro colocado até o sexto nós temos um playoff. Então tem essa mudança nessa questão aí do regulamento. Mas a gente pode descartar aquela questão ali daquele percentual de 27%, aquilo ali não vai acontecer. Aquele percentual de 50% eu acho que pode descartar também, porque é metade, né, de 50 e poucos por cento, se descarta. E o percentual que sobe lá para 80% já é algo plausível, ou seja, ali com 59 pontos, eu acho que é possível, embora seja um pouco difícil de acontecer também, né, dado o aproveitamento das equipes nesse momento, mas com 60 pontos, seguramente o time estará no playoff. Eu penso que um time que perdeu as forças aí nesse segundo turno e que pode até sair da faixa de classificação direta nesta próxima rodada é o Criciúma, porque dentro da lógica, o Vila vai ganhar do Ceará. E dentro da lógica, o Criciúma vai perder para o CRB lá em Alagoas. Ou seja, poderá ter uma inversão aí nessa classificação, porque o Vila se igualaria em número de pontos, mas venceria no número de vitórias. Então o Criciúma está perdendo as forças, até porque dos melhores colocados, ele é o pior no segundo turno. É um trem incrível o aproveitamento do Criciúma. Mas essa projeção aí dessa universidade tem tudo para se comprovar a partir desse 80%, né? E normalmente ela acerta, porque ela pega o dado histórico, pega o aproveitamento de primeiro turno e pega o aproveitamento recente das últimas 5 rodadas e faz essa projeção. Normalmente essa universidade acerta. Ela tem acertado praticamente todos os anos, né? O nível de exatidão dela é altíssimo, tanto para o rebaixamento quanto para a equipe, né, da parte de cima da tabela para as equipes do acesso. E esse ano agora ela vai ter uma facilidade ainda maior do ponto de vista do rebaixamento, porque 3 equipes para mim já estão rebaixadas. Ponte Preta já caiu, o América já caiu e o Londrina já caiu. Ela errou, porque aí é o seguinte, ela cometeu alguns erros, e é claro que comete alguns erros, que é impossível acertar sempre. Naquele ano em que o Vila fez 13 pontos no primeiro turno, ele trouxe o Alan Alves, vocês se lembram, né? Temporada de 2022. Aí o Vila 2022? teve... 2022. Aí o Vila Nova teve um segundo turno espetacular, a melhor campanha da competição. O Vila perde depois só pro Grêmio, assaltado pelo irmão do Wilton, lá em Porto Alegre. Foi. Na Arena do Porto Alegre, lá, Arena do Grêmio. Pois o Vila fez com o Alan Al, fez uma campanha de segundo turno, assim, campanha de campeão quase. E aí ele se recuperou. Essa universidade deu o Vila Nova com, eu me lembro, com 93% de risco de queda. E o Vila não caiu. Então errou naquela oportunidade, mas ninguém vai acertar sempre. Mas ele também, Thiago, não é nem que eles erraram, né? O Vila teve uma campanha que ninguém acreditava, né? O Vila foi... Vila foi histórico. Só um pouquinho aqui que o Jean tá pedindo a palavra, senão ele não fala. Debate das Eras, oferecimento, Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Rede RB de combustíveis desde 94, abastecendo com qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo o que você precisa em materiais para construção. Seleção Peugeot Play na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping.
E é claro, gente, deixa eu falar aqui para você dessa marca maravilhosa. Sempre bom falar da Acamargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Lá você encontra variedade em discos, bancais e muito mais. Acamargo, WhatsApp 62 32 72 6666. Acesse acamargo.com. Acamargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Fala, seu Jalopes, 1h31. Fala aí, filho. Não, veja bem, agora com bastante calma, eu não gosto de analisar futebol, e esse é meu estilo, por números, por estatística, nada disso. Eu gosto de analisar futebol, bola na rede. Mas como o assunto aqui são os números, eu vou falar sobre eles. Com 58 pontos, segundo a instituição, 73,5%, ou seja, quase 75%. São 3 chances em 4. 3 em 4. Você vai ter... em 4 possibilidades, 3 estão a seu favor. Então é muito grande a possibilidade. Com 59 pontos, quase 90%, né? 88,78%, arredondando para 90%. Em 10 chances, você tem 9. Existem 9 possibilidades em 10 de um time com 59 pontos conseguir a vaga, segundo os números. Existe 3 possibilidades em 4 de um time conseguir a vaga com 58 pontos. E eu acredito que esses números vão crescer no transcorrer das rodadas. Por quê? Porque o equilíbrio é muito grande, vai ter muito perde e ganha. E na minha opinião, aí é uma opinião mesmo, né? Não é nada matemático, é opinião, pelo que eu conheço de futebol. Pelo menos 2 clubes vão conseguir vagas no playoff abaixo de 60 pontos. E, ao meu ver, dependendo desse equilíbrio todo, até 3 clubes podem alcançar. Você é doido, porque a Série B tá muito equilibrada. Jean, 4 equipes da Série B já conquistaram 40 pontos. Você acredita mesmo que essas equipes daqui pra frente terão menos de 40% de aproveitamento? Pelo amor de Deus, Jean. Esse ano é diferente, Thiago. Jean, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó. Vamos lá. Criciúma, Vila Nova, Fortaleza e qual que é outra equipe aqui? Juventude. 4 equipes já bateram 40 pontos. Também, Novo Horizontino. E o Novo Horizontino também já bateu 40 pontos. Só uma equipe não bateu, que tá no G6, que é o Sport, que tem 38. Você acredita mesmo, de coração, faltam 14 partidas pro final, ok? Certo. Que essas equipes terão daqui pra frente um aproveitamento menor de 50%? Os 5? Isso daí é lógico, já. Possa acontecer. Olha o aproveitamento do Criciúma nos últimos 6 jogos. E olha o aproveitamento do Novo Horizontino. Deve ser 10%. Olha o do Juventude. Olha o aproveitamento do Juventude. Olha o aproveitamento do Sport. É só um que você tá citando aqui que caiu de rendimento, que já tem 44. A partir de agora, a perda de pontos vai ser muito maior. Vai ter um perde-ganho muito maior, porque as equipes vão começar a crescer na competição, o sarrafo vai subir. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, porque eu não sou como é que é? Eu não prevejo o futuro. Eu tô analisando que por causa desse equilíbrio todo, os times vão alcançar menos pontos que normalmente acontece. Ô, Thiago, entendeu? Porque se tivesse aí 6, 7 times muito à frente dos outros, aí sim eu não teria esse equilíbrio. Mas nós porque temos. Do jeito que você tá falando, Thiago, a gente não pode acreditar mais no Atlético, a gente não pode acreditar mais no Goiás, até o Sport, no CRB, a gente tem que desacreditar desses times. O Operário, porque do jeito que você tá falando, esses 6 clubes que estão na frente aí, ou pelo menos 5 até o Fortaleza, já são donos da vaga, ué. Não são donos, então, só mas tem uma vaga em aberto até o momento. São muito favoritos. E desses times que você citou aí, eu já não acredito mais no Goiás. O Goiás eu já tirei da briga, pra mim. Você já eliminou o Goiás. Eu não acredito mais no Goiás. Eu tô falando isso aqui já há muito tempo. E se o Atlético empata ontem, Danilo, também não acreditaria mais no Atlético. Como o Atlético venceu, pra mim ainda tá na briga. Difícil, mas tá na briga. Se a gente pegar um comparativo da 24ª rodada da Série B do ano passado, dos 4 times que estavam no G4, 2 que estavam acima dos 40 pontos subiram. Era o Coritiba, que tinha 43 pontos, se não me salve a memória, e a Chape, que era o terceiro lugar, exatamente como o Vila Nova é terceiro com os mesmos 41 pontos. 2 dos 4 que lá estavam subiram. O Goiás tinha 44, nessa altura não conseguiu acesso, e o Criciúma tinha 38, os mesmos números que tem o Sport. Lembra, o Remo era sexto colocado com 30 e... Mas era fórmula diferente, gente. E o CAP 33. Então ele era 11º com 33, subiu, e o Remo com 35 conseguiu acesso também. Mas 2 times que estavam no G4, acima dos 40, conseguiu acesso.